Olá, alunos do primeiro ano, tudo bom? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson para explicar mais uma vez a atividade, certo? A atividade dessa semana que se trata de movimento uniformemente variado. A atividade está lá no Seguedu, que é uma atividade do Google Forms, tá bom? Quem não fez, corre e faça. Porque agora eu vou explicar o conteúdo, vou resolver a atividade, ver de que se trata, para que vocês fiquem mais a par do conteúdo e que resolva essa atividade de maneira mais simplificada, ok? Eu já coloquei aqui, ó, na tela, tá aqui a atividade. Ok, gente, ó. 3 questõezinhas sobre movimento uniformemente variado. Vamos ver cada uma questão dessa, mas primeiro eu vou dar uma explicaçãozinha do conteúdo, ok? Gente, movimento uniformemente variado. Então já coloquei até aqui uma trajetóriazinha para facilitar o entendimento. Como o próprio nome diz, gente, movimento está relacionado à velocidade. Então, movimento e velocidade são sinônimos, porque se existe movimento é porque existe velocidade. Porque a velocidade ela altera a posição no decorrer do tempo, beleza? Então, se o móvel está alterando sua posição no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado, diz que ele está em movimento, ok? Então, movimento é isso, é ter velocidade em relação ao referencial. Uniformemente variado, gente. Ó, tá dizendo que existe um movimento, existe uma velocidade, só que essa velocidade varia, porque o movimento é variado. Essa velocidade, ela muda diferentemente do movimento uniforme. O movimento uniforme, a velocidade não mudava do começo ao fim. Agora ela vai mudar. Mas ela não vai mudar de qualquer maneira. Ela vai mudar de maneira uniforme. Então, qual é a primeira característica do movimento uniformemente variado? Tá aqui, ó. Existe uma aceleração, que a aceleração, como a gente viu, é responsável por mudar a velocidade, só que essa aceleração, ela é constante. Ela muda a velocidade. Ela é constante, gente, mas ela é diferente de zero, porque se a aceleração for igual a zero, ela também é constante. Só que o movimento é variado. Para variar, a aceleração tem que ser diferente de zero. Ok? Beleza, então a aceleração ela é constante. Fiz aqui uma trajetória, gente, da esquerda para a direita, em que os dados de baixo são a velocidade e os dados de cima é o tempo. Perceba que de 0 a 1 segundos aumenta 10, de 1 a 2 aumenta mais 10, ó, de 10 vai para 20, de 2 a 3 vai de 20 para 30, aumenta 10. Então você percebe que no mesmo intervalo de tempo há uma alteração da velocidade igual. Ó, de 0 para 1 aumentou 10, de 1 para 2 aumentou 10, de 2 para 3 aumentou 10. Então é isso, gente. A velocidade ela altera, mas ela altera em cada intervalo de tempo de maneira igual. Logicamente que a posição ela não vai alterar de maneira igual aí, porque o movimento só altera a posição de maneira igual quando a velocidade é constante. Aqui não, a velocidade vai aumentando, 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 quer dizer que a posição vai aumentando cada vez mais. Então, o movimento uniforme ela tem uma alteração da posição de uma maneira bem direta, assim, constante. Já a aceleração ela tem uma alteração da posição não de uma maneira constante, mas de uma maneira bem diferente, que a gente vai ver através das fórmulas, inclusive, isso daí. Beleza? Então, a primeira característica do movimento uniformemente variado é que a aceleração ela é constante. Beleza? Lá no movimento uniforme, nós vimos que quando a velocidade ela é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, tá aqui, ó, positiva, nós dizemos que o movimento ele é, não sei, peraí que eu digo. Quando a velocidade é menor do que zero, ou seja, negativa, o movimento é, ó, a gente já viu isso no movimento uniforme, né? Já vimos. Então, velocidade positiva, maior do que zero, o movimento é progressivo. A gente viu isso, né? Quando a velocidade é positiva. Agora, quando a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado. Professor, o senhor não já disse isso? Porque está dizendo de novo. Por que não faz isso com uma aceleração? Porque a aceleração ela ser negativa ou positiva não quer dizer muita coisa. Claro que no exercício a gente tem que analisar e ver o que ela está significando ali. Mas vocês vão ver agora, gente. Ó. Por exemplo, ó. Percebe que esses dados que eu coloquei aqui são todos positivos. Então, o movimento é progressivo. Que a velocidade ela é positiva. Inclusive, o carro ele está andando no sentido da trajetória. Por isso que a velocidade é positiva. Porque se estivesse andando no contrário, ela seria negativa, né? Então, beleza, gente. Então é o seguinte. Quando a velocidade de um móvel ele vai aumentando com o decorrer do tempo, nós dizemos que o movimento ele é acelerado. Então, inclusive, esse exemplo aí é acelerado. Eu estou acelerando, gente. Quando a gente acelera, a gente faz o quê? A gente aumenta a velocidade. Então, ó, quando a velocidade aumenta, ó, quando a velocidade aumenta, ó, se vê, ó, vou botar aqui, se
Se V que a velocidade aumenta no decorrer do tempo, tá, gente? Movimento acelerado. Agora, se V diminui com o decorrer do tempo, aí o movimento ele é retardado. Tem umas situações aqui, gente. Por exemplo, olha só. Se a velocidade ela for positiva, ó. Se a velocidade ela for positiva, vou botar até assim, e a aceleração ela for positiva também, o que significa isso? Que a velocidade sendo positiva, o movimento é progressivo. E a aceleração sendo positiva quer dizer que quando algo está positivo e a aceleração é positiva e vai mudar esse algo positivo, ele vai mudar sempre para mais. Então algo que é positivo vai continuar crescendo mais. Então, se os dois são positivos, o movimento é acelerado. Certo, gente? Agora, se os dois forem negativos, gente, o movimento é retardado? Não, gente. Por quê, ó? Porque a velocidade ser negativa quer dizer que o móvel está voltando. E a aceleração sendo negativa quer dizer que algo que está voltando está negativo. A aceleração ela é mais negativa ainda. Ela está tornando algo que é negativo mais negativo. Ou seja, o módulo da velocidade está aumentando de maneira negativa. Então, está aumentando no sentido contrário. É acelerado também. Está acelerado, mas está voltando. O que é que a gente conclui com isso, gente? Conclui que quando velocidade e aceleração tiverem mesmo sinal, o movimento é acelerado. Positivo, positivo, negativo, negativo. Agora, se for contrário, gente, por exemplo, um móvel está com velocidade positiva, está progressivo, e a aceleração é negativa, quer dizer que algo que está positivo, a aceleração quer que ele fique negativo, vai diminuir. Ou seja, retardado. Então, se aceleração e velocidade tiverem sinais contrários, retardado, certo? Ó, se V e A tiverem sinais contrários, sinais opostos, movimento retardado. Pronto, gente, simplesinho, né? Então para responder a atividade, só basta isso mesmo. E uma formulazinha, né? Existem algumas fórmulas para a gente calcular isso daqui, que essas fórmulas vêm inclusive do movimento uniforme, né? Do movimento variado, que a gente usa a aceleração, né? Ó, uma delas é essa daqui, ó, que a velocidade final ela vai mudar e ela vai depender da velocidade que iniciou, né? Vai depender da aceleração e do tempo, certo? É uma das fórmulas. Da onde vem essa fórmula, professor? Tá, vem dessa aceleração aqui, ó. A aceleração é ΔV por ΔT, certo, gente? Se a gente tratar ΔV com V menos V0 e T menos T0, cancela esse T0 aqui, começando do zero, né? Multiplica cruzado, você vai chegar naquela forma. Outra formulazinha, gente, é essa daqui, ó. Se você quer achar a posição final, você pega a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ok, gente? Professor, como é que a gente chega nessa fórmula? Através da dedução dessa primeira. Ok? A gente faz um gráficozinho, certo? Ó, a gente faz um gráficozinho, ó. O gráfico, velocidade vezes o tempo, ó. Aqui é a velocidade, aqui é o tempo, certo, gente? Então, o gráfico, ele vai delimitar a área, certo? Ó, e essa área é o ΔS. Então, quando você faz a área desse gráfico, que seria um trapézio, você chega naquela fórmula, tá bom? Então, se você tiver um gráfico, velocidade vezes o tempo, a área daquele gráfico é a distância percorrida, certo? Aí seria um trapézio, aí você teria que saber a fórmula do trapézio. Ok, gente? E tem uma terceira fórmula que fica para a próxima atividade, certo? Para finalizar, se você quiser calcular a velocidade média de um corpo, basta você pegar a velocidade inicial mais a velocidade final e dividir por 2, certo? Tem também a fórmula da equação de Torricelli, ok? Mas não vamos usar aqui, só na próxima aula. Gente, se você pegar esse S0 e colocar para aqui para a esquerda, você tem que ΔS, né? Você tem ΔS, que fica S menos S0, né? Aí fica ΔS é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Pronto. Através dessas fórmulas aí, você resolve qualquer questão envolvendo movimento
movimento uniformemente variado na cinemática escalar. Tem também a equação de Torricelli que ajuda muito, mas fica para uma próxima aula. Vamos ver o que se trata a atividade para ver se a gente responde. Vamos lá, gente. Vamos lá, ver se eu não esqueci nada, né? Ó, dizer que o movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que... A gente já viu, gente. O que é que a aceleração faz? Ó, metros por segundo ao quadrado. Então faltou só eu dizer isso aqui, né? Que já foi dito lá na aceleração média, né? A aceleração, ela tem a unidade no sistema internacional metros por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado, que não é no sistema internacional. Então, dizer que o movimento se realiza uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que... Nós vimos, inclusive, nesse exemplo, que, ó, de 0 para 10, de 10 para 20, de 20 para 30, de 30 para 40. Quer dizer que o móvel está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo o móvel aumenta aquele total de velocidade, ok? Então, quando o móvel ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo ele aumenta a sua velocidade em 5 metros por segundo. Ou diminui. Depende se a velocidade é positiva ou negativa, né? Por exemplo, como aqui a aceleração é positiva, se o movimento for progressivo, nesse caso, aumenta. Se for retrógrado, diminui. Entendeu? Mas vamos lá. Em cada segundo o móvel se desloca 5 metros. Não, gente, porque... para se deslocar 5 metros a cada segundo, quer dizer que a velocidade seria 5 metros por segundo. Mas aqui não é velocidade, é aceleração, né? Em cada segundo, a velocidade do móvel aumenta 5 metros por segundo. Pode estar certo. Como pode estar... é uma das possibilidades, que pode diminuir também. Depende se o movimento é progressivo ou retrógrado, né? 6. Em cada segundo, a aceleração do móvel aumenta. Não, a aceleração é constante, gente. Se a aceleração tem esse valor, é constante, né? Não muda. O movimento é variado, mas a aceleração é constante. O movimento uniformemente variado, né? Porque aqui, ó, é escalar constante. A questão diz que a aceleração é constante. Em cada 5 segundos, a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Não. A velocidade é constante. Não, gente. A velocidade não é constante. O que é constante é a aceleração. Então, ficamos com a letra B, né? Está dizendo que a velocidade aumenta, está deduzindo que o movimento é progressivo, né? Poderia diminuir também. Vamos lá. 2. Trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética. O cara nem tica, né, gente? É mágica, né? Os trens flutuam, o atrito é diminuído, a velocidade maior, né? Porque esse trem bala. Entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora, né, gente? Se eles são suspensos por uma força eletromagnética, ímã, né? O atrito não tem atrito, tem com ar, é muito baixo. Então, o que faz um carro, por exemplo, ele andar e perder velocidade é justamente o atrito, né? E o atrito faz com que ele ande, é uma faca de dois gumes, né? Considere que um trem partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo é uniformemente acelerado, ó, durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado é... Olha que a pergunta é bem específica, né, gente? Então, vamos lá. Gente, primeiramente, ele quer saber qual é a aceleração. Então, eu tenho que procurar a aceleração. Então, através dessa pergunta, você começa sempre pelo final, né? O que é que ele quer saber? Quer saber da aceleração. Beleza. Eu sei que o movimento ele é uniformemente variado, porque a questão diz. Então, eu tenho que usar uma das fórmulas que eu aprendi de um movimento uniformemente variado. Agora, que fórmula eu vou usar? Depende dos dados que você tem. Então, a gente vai reler a questão, vai pegar os dados, aí vai ver onde se encaixa melhor. Ó, trens maglev tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Beleza, isso aqui ainda não é um dado não, é só informação. Considere que um trem partindo do repouso... Opa, o que significa partir do repouso, gente? Significa que sua velocidade inicial é igual a zero. Repouso zero, a velocidade não tem velocidade inicial, é repouso, né? E movendo sobre um trilho retilíneo é uniformemente acelerado, gente. Aqui ele diz que a questão é uniformemente variada, né? É uniformemente acelerado durante 2,5 minutos. Então ele diz que o tempo é 2,5 minutos. Aí ele fala, ó, até atingir uma velocidade de 540 km por hora.
Beleza, né? Então, ele começou do repouso e atingiu uma velocidade final de 540 quilômetros por hora. Ok, gente? Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver onde esses dados se encaixam, né? Nós queremos aceleração, que inclusive ele diz, eu quero aceleração em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Então, ó, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho tempo. Só falta aceleração. Qual é a fórmula que isso se encaixa? Ó, gente, se você voltar aqui, ó, nós temos essa formulazinha aqui, ó. Certo, ó? Beleza? Então, ó, eu tenho velocidade final, eu tenho velocidade inicial, eu tenho tempo, falta só aceleração. É essa fórmula que eu vou usar. Então, vamos para a questão, ó. Vamos para a questão. Olha a fórmula que a gente vai usar. Bem bonitinha. V é igual a V0 mais A vezes T. Só que antes de você colocar os dados, gente, é necessário fazer o seguinte. Ele pede os dados em metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade ele tem que estar em metros por segundo, tá em quilômetro por hora. E o tempo ele tem que estar em segundos, ele está em minutos, né, gente? Então, 1 minuto ele tem 60 segundos. Então, você multiplica 2,5 vezes 60, que vai dar 150 segundos, né? 2 vezes 60 dá 120 e 60 vezes meio é a metade, né? 30 dá 150. E 540, gente, é só você fazer o seguinte. Você vai pegar o 540 e vai dividir por 3,6, certo? É facinho. Aqui, ó, você acrescenta um zero aqui, porque você multiplica por 10. E depois, ó, 36. Ó, 1 vezes 36 é 36. Para 54 dá 18. Caiu zero. Aqui vai dar 5. Porque 5 vezes 30 dá 150 e 5 vezes 6 dá 30, né? 150 mais 30, 180. Então 5 vezes dá 180. Para 180, zero. Caiu outro zero. Dá 150, gente. Aqui, ó. 150 metros por segundo. Transformar quilômetro por hora em metros por segundo é dividir por 3,6. Poderia fazer na calculadora, tá, gente? E transformar metros por segundo em quilômetro por hora é o contrário. Você multiplica. Então, olha como tá fácil. Ó. Qual é a velocidade final, gente? Ó, é 150 metros por segundo. Qual é a velocidade inicial? Zero. Qual é a aceleração? Deus sabe. Não sei. Estou procurando, né? E qual é o tempo? 150 segundos. Percebe que eu coloquei os dados sem precisar das unidades, porque lá em cima eu já tratei bem direitinho das unidades. Converti para a unidade que eu precisava. Beleza, gente. Então esse zero joga fora, porque esse zero é elemento neutro na soma. Fica que A vezes 150 dá 150A é igual a 150. Certo, gente? Eu só fiz mudar as posições de um lado para o outro. Eu quero saber quem é A. A é igual a 150. Como esse 150 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. E quanto é 150 dividido por 150? Uma coisa dividida por ela mesma é 1. Metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, ó, que esse trem ele tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Você vai dizer, como é pouco? É uma pílula. Ele começa do repouso, gente. Com 1 segundo ele já está 1 metro por segundo. Em 2 segundos ele está 2 metros por segundo. Em 1 minuto ele já está a 60 metros por segundo de velocidade. Que isso equivale a 200 e poucos quilômetros por hora. E vai aumentando, entendeu? Tá chegando a uma velocidade máxima que ele também não vai sumir, né? Pronto, gente, tá aí, ó. 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos ver na atividade se tem, ó. Tem. Letra B. Ok? E vamos para o número 3, gente. Que é uma questão bastante teórica relacionada àquilo que a gente falou lá na explicação. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é... Gente, então vamos lá. Ó. É retrógrado e retardado, né? Ele falou? Então, beleza. Então, vamos para cá. Ó. Quando a gente voltou, ó, nós falamos que para um móvel ele ser retrógrado, a velocidade tem que ser negativa. Tá aqui, ó. Tem que ser negativa, menor do que zero, ó, negativo. Então, nós já sabemos, ó, que a velocidade lá, ó, a velocidade da questão, ela é negativa, menor do que zero. Negativa, vou botar até aqui, negativa. Beleza. Aí ele diz também que o movimento é retardado. Retardado tem a ver com aceleração. Só que a aceleração, para ser retardada, ela pode ser positiva ou negativa. Olha o que a gente falou lá. Falou que para ser retardado, a velocidade ela tem que diminuir. Tem que diminuir. A questão não diz que diminui. Mas diz o seguinte, ó. Que quando a velocidade ela é
a velocidade da aceleração ela tem mesmo sinal, o movimento é acelerado. E o movimento lá não é acelerado, é retardado. E para ser retardado, a velocidade da aceleração tem que ser sinais opostos. Se os sinais têm que ser opostos, né, já que é retardado, e a velocidade nós já sabemos que é negativa, logo a aceleração ela tem que ser positiva. Porque, ó, velocidade negativa, retrógrado. 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 E o movimento ser retardado quer dizer que a aceleração ela tem que ter sinal oposto, então tem que ser positiva, ok? Você pode dizer, a aceleração tem que ser negativa porque é retardado. Não. Se a velocidade fosse positiva, aí a aceleração tinha que ser negativa. Mas como a velocidade é negativa, tem que ser positiva. Tá, gente? Então letra D aí, ó. Letra D, lhe damos um duro danado para entender essa questão. Ok, pronto, gente. Fico por aqui. Espero que essa explicação tenha abrido os horizontes e servido para que vocês consigam aprender de maneira bem satisfatória. Qualquer dúvida, eu estou no grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau.